Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vindes, sejam bem-vindas, todos, todes. Eu sou o Xavier, sou músico, sou arte educador, sou pedagogo, me tornei pesquisador, né, da cultura popular devido à minha vivência. Eu sou nordestino, sou do Ceará, moro em São Paulo há 20 anos e desde esse tempo que eu venho trazendo um pouco das trocas, né, e das vivências que eu tenho no meio da cultura popular, das manifestações, das brincadeiras, não só na música, né, mas nos costumes também. Esse projeto, minha gente, ele tem parceria, né, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ele é um edital do PROAC Expresso de 2021. Então é isso, teremos dois encontros, esse encontro de hoje e o encontro de amanhã. E basicamente a gente está aqui para conversar, são pequenos vídeos para a gente falar um pouco sobre a importância da manifestação popular e mais ainda do que sobre a importância exatamente, mas sobre as rodas populares, né? Um recorte um pouco mais, a cultura popular é imensa, na verdade são as culturas populares, né, que a gente tem aqui no Brasil, que são muitas, é, espalhadas aí por cada região, enfim. Então eu resolvi fazer um recorte especial, assim, falando sobre as rodas populares. Bom, eu tive uma experiência muito grande trabalhando no espaço de convivência do idoso aqui em São Paulo, um projeto em parceria com o Fundo Social de São Paulo. Eu trabalhei mais de 10 anos e dentro desse projeto eu pude trazer um pouco, né, dessa vivência. Então, a cada ciclo que a gente tinha do projeto, a gente sempre trabalhava uma manifestação popular, né, sempre preparando os participantes para uma apresentação. E nesse processo, eu acho que foi muito interessante porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Que as rodas populares, as manifestações populares, elas acontecem aqui no Brasil, todas ligadas aos ciclos, né? A gente tem muitos ciclos aqui. Então, o ciclo natalino, o ciclo carnavalesco, a gente vai falar um pouco sobre isso. É, Então, nesse projeto com a terceira idade, eu pude experimentar na prática, de fato, isso, né? A gente tinha praticamente 6 meses de oficina, 4 meses, dependendo do tamanho do projeto, e uma apresentação. Então, sempre estava linkado àquele período do ano que a gente estava vivendo. Bom, mas para falar sobre manifestação popular, sobre cultura popular, eu acho que é interessante a gente entender o que é exatamente isso, né? Num país tão extenso, tão gigante como o nosso, tão plural, acho que é importante a gente falar um pouco sobre essas manifestações. E as manifestações culturais, populares, né? Elas são ritos, são festas, né? Festividades aí que marcam a vivência coletiva de um povo, né? De um determinado grupo social. Essa vivência, obviamente, é muito importante, né, para a cultura, para a memória, para a identidade, e ela acontece em territórios específicos, a gente pode dizer assim. Então, por exemplo, além do território específico que vai influenciar na linguagem dessa manifestação, a gente tem, como eu já falei aqui, o ciclo. Então, a gente tem geralmente elas estão relacionadas à religião. E a religião ou o calendário, como a gente costuma falar, né, o civil, aquele calendário que a gente, quem é, né, da escola mais antiga, das datas comemorativas e tal. Então isso tem uma influência muito grande, sim, na cultura popular e nas manifestações que a gente vive aqui. É interessante falar que a manifestação popular, ela acaba tendo práticas complexas, regras próprias ali, né? Não só na distribuição do papel, né, mas de cada um ali, mas a preparação, o consumo de comidas ou bebidas naquela região, naquela época, o vestuário, a indumentária, então tudo isso realmente faz parte né, do balaio que a gente está falando aqui, que é a manifestação popular, que são as manifestações de cultura popular que a gente tem aqui no Brasil. Bom, os ciclos, né, que a gente tem aqui,
Os principais ciclos festivos, eles são o ciclo natalino e de Reis, que ele é mais ou menos ali dezembro, janeiro. A gente tem o ciclo carnavalesco, que ele vai mais ou menos de fevereiro, março. A quaresma, Semana Santa, 40 dias após a quarta-feira de cinzas. A gente tem o ciclo do divino, que são 50 dias após a Páscoa. E a gente tem o ciclo junino, esse é um ciclo muito festivo, né? Na época de junho e julho, dependendo da região, cada mês é mais celebrado. E como eu falei no início, esse calendário dessas festas tradicionais estão realmente ligados a um ciclo religioso, né? A gente tem como uma das festas mais tradicionais aqui, a gente tem a Folia de Reis, a gente tem o Carnaval, Quaresma, Páscoa, Festa do Divino, Festa Junina. As festas juninas, por exemplo, as mais famosas, né, ligadas ao ciclo de Santo Antônio, São João, São Pedro. Bom, é o seguinte, toda festa ela tem o seu lado cristão, né? Seja na Igreja Católica ali, ou seja, o seu lado religioso mais ligado às religiões de matrizes africanas, né? Mas só que também tem um lado profano, né? Tem um lado das brincadeiras e tem as comemorações criadas ali pelo povo mesmo. Então, eu acho que a manifestação popular ela tem essa coisa de ser do povo para o povo, né? Embora algumas instituições, governos, enfim, secretarias e todas as burocracias às vezes se apropriem, né, dessa questão da cultura popular, utilizando como uma ferramenta muito forte para o turismo, o que eu acho que é profundamente também normal, né, e dá para se entender. Através disso, por exemplo, a gente vê estados como o estado de Pernambuco, que tem uma efervescência cultural muito grande e que é conhecido, né, mesmo, por ter como eu posso falar, um orgulho, né? E a gente tem um carnaval muito famoso, o Carnaval de Recife, o Carnaval Pernambucano, não só pela manifestação popular muito forte, como os maracatus, os frevos, né? Que acontecem na cidade de Recife, acontecem em Olinda, no litoral. Então, isso é um fator muito positivo e muito importante por essa valorização que o estado de Pernambuco teve e esse orgulho próprio das manifestações que acontecem por lá. Eu me lembro que quando eu era criança lá no Ceará, eu às vezes ia ver o carnaval, o maracatu cearense, raras as vezes que minha família me levava para ver o maracatu cearense, né? O carnaval em Fortaleza, durante muito tempo, as pessoas saíam de lá, iam para o litoral, viajavam, aproveitavam esse momento. Então, infelizmente, eu acabei perdendo muitas vezes esse momento da saída dos blocos de maracatu. Depois que eu comecei a ter uma independência, já ali ficar maiorzinho, e poder escolher se eu ia viajar com a minha família ou ficar, eu comecei a presenciar esses carnavais, né? E todos os ritos ali que envolviam. Então, é muito forte, né? Você vê influências aí, como eu falei aqui, da religião, não só do católico, né? Mas também das matrizes africanas. A gente vê uma influência de culturas de outros lugares, né? É muito bonito e simbólico ver essa junção da cultura europeia com a cultura ameríndia, com a cultura africana, e então isso era muito efervescente, é muito efervescente nesse período. Mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, durante muito tempo eu não entendia o carnaval, que era produzido em Fortaleza, no Ceará, né? E depois que eu comecei a entender um pouco mais de música de cultura popular, para mim o maracatu ele só existia no Pernambuco, né? E depois que eu entendi que aquilo que eu via no carnaval, que às vezes eu até tinha certo medo quando criança, era o maracatu cearense, né? Então foi interessante para mim também entender e começar a identificar mesmo, né? Quais eram as diferenças e tal. É óbvio que sem nenhuma pesquisa, só vivenciando ali como um folião, como um brincante, eu entendi aquilo só no ritmo, no corpo, na dança, na música, mas depois que a gente começa a pesquisar, a gente vem entendendo as origens
né? O tipo de instrumentação, o tipo de indumentária, tudo isso influencia em cada manifestação, em cada lugar onde ela acontece. Bom, a gente está aqui para falar de rodas populares. Eu já falei para vocês que a nossa cultura popular está muito ligada aos ciclos. A gente tem o ciclo natalino, um dos mais importantes. A gente tem aí os pastores, as lapinhas, os presépios, tudo isso a gente herdou. A missa do galo, por exemplo, o dia de reis, né? Então tudo isso, o dia 6 de janeiro, a gente comemora aí o dia de reis. Então, espalhados aí pelos estados brasileiros, a gente tem diferentes tipos de músicas e ritos que celebram e comemoram esse dia 6 de janeiro, o dia de reis. Mas a festa de reis, ela surgiu em Portugal, né, no século XIV, mais ou menos, por ali. Sei lá, no Brasil ela chegou com a colonização, né, e ela obviamente foi ganhando seus modos típicos daqui, né. Então a essência é a louvação do Divino Espírito Santo, simbolizado pela pomba, e isso foi se espalhando por todas as regiões. Ela é uma festa que, dependendo do lugar, na Bahia, por exemplo, ela tem um cortejo do imperador, um carro alegórico, né? Já no sul ela tem 50 dias de romarias, né? Em Pirinópolis, em Goiás, né? Região de Cachoeiras e tal, também tem festa do Divino Espírito Santo. Inclusive ela foi registrada como patrimônio cultural imaterial desde 2014. Bom, como eu falei para vocês, a gente está aqui também para falar das manifestações de roda, e para a gente falar das manifestações de roda, né, um recorte muito mais específico da cultura popular. A gente tem manifestações que acontecem em cortejo, por exemplo, que são os desfiles, né? São uma espécie de desfile, o cortejo por uma região, geralmente nas cidades pequenas se fazem muitos cortejos ali, dependendo do ciclo, como eu falei aqui, então depende da manifestação, mas geralmente esse cortejo é um momento agregador que se prepara, né, que prepara a cidade, que prepara aquela comunidade, aquela região para a ação que vai acontecer ali, seja qual for a festa, né? Eu, quando criança, ia muito para Mangabeira, Lavras da Mangabeira, região do Cariri, sul do estado do Ceará. E lá tem as festas de São Sebastião, que aí você tem o pau da bandeira, você tem que tirar o pau lá na mata, leva o pau para frente da igreja, as pessoas sobem no pau, colocam a bandeira, tem a bandeira do encarnado, a bandeira azul, vermelho, e esses grupos se dividem, e durante esses 10, 15, 20 dias de festa que dura, se vive esses dois grupos, né? É muito interessante também como a cultura popular, ela entra aqui na nossa fantasia mesmo, né? E como a gente consegue embarcar em tudo isso. No reisado, as pessoas representam de fato reinos, né? Então tem o rei, tem a rainha, tem a princesa, tem os guerreiros, né? Por isso aquelas roupas, por isso as espadas, os seres, né? Os seres que são criados, o jaraguá, o dragão, enfim, tudo isso é muito interessante como a cultura popular ela aguça e ela entra mesmo até nessa coisa dos seres imaginários aí que a gente vai criando durante a nossa vida, né? Bom, a gente, nas primeiras manifestações de roda, né, a gente teve aqui uma figura fundamental para que a gente entendesse e tivesse realmente acesso a todas essas manifestações populares, né? Mário de Andrade, ele começou a documentar, né, a cultura popular mais ou menos ali, sei lá, entre dezembro de 28, se eu não me engano, fevereiro de 1929. Ele teve um período que ele montou uma expedição para viajar pelo Brasil e fazer essa pesquisa e o registro disso, né? Então é muito interessante que ele passou a ter o contato direto com os contadores, né? E teve, claro, uma ajuda de uma equipe que ele montou, amigos, alunos, e depois foi feito um livro que chama Na Pancada do Ganzá. E esse livro, na verdade, ele ficou inacabado, um material de pesquisa do Mário de Andrade que ficou inacabado, infelizmente. Mas o registro do coco, exatamente ali em 1928, ele ganhou uma continuidade 10 anos depois,
que aí sim com essa missão de pesquisas folclóricas do Departamento de Cultura do município de São Paulo. Aí ele já conseguiu montar essa expedição, que foi de janeiro de 38 e foi concluída em julho do mesmo ano. Então, ele com mais 4 pesquisadores aí nessa missão, eles puderam realmente documentar, fazer uma ampla documentação, né, de danças e da poética, né, popular do Nordeste e do Norte do país, né, do Brasil. E o coco, né, chegando no século XX, a gente tem aí os cantadores, os dançadores, e a gente tem a brincadeira do coco, né? Na grande maioria, os dançadores e cantadores, eles se encontram na condição de trabalhadores, né? Geralmente pessoas mais pobres ou que têm uma classe, né, que pertencentes a uma classe mais popular mesmo, e algumas até em situação um pouco mais de pobreza mesmo, absoluta, extrema. O que aconteceu, por exemplo, com a maioria dos nossos negros, né, brasileiros e seus descendentes. Então eles acabaram se aquilombando, ou na região do Nordeste, em lugares mais pobres, e exatamente nesses lugares, nessas regiões, é onde a gente tem uma efervescência cultural de resistência muito grande, né? A gente tem os jongos espalhados nas fazendas de Minas, né, em São Paulo, na colheita do café, né, que as pessoas escravizadas se encontravam, né, para celebrar suas culturas ali, e também como um rito de resistência, né? Tanto que isso é narrado em várias histórias como as festas ali também que precediam a grandes fugas, né, grandes lutas, grandes revoluções. Bom, a gente tem o coco espalhado no Brasil inteiro, mas no Nordeste a gente tem regiões específicas, interior da Paraíba, Ceará, Pernambuco. E é o seguinte, ele tem... como a gente pode falar é o seguinte, a coisa do desafio, né? A coisa do legado das famílias, né? Então a manifestação popular, ela está muito ligada também a isso que vai sendo passado das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, né? Então, mas é muito interessante de ver que nessas rodas, por exemplo, numa roda de coco, todas as idades, né, se encontram ali. E tem uma coisa muito natural, né? Não existe exatamente uma inibição. Então todo mundo ali gosta de se apresentar. Essa manifestação ela acontece em roda. Durante muito tempo é muito ligado. A gente tem que perceber isso, né? A gente tem a cultura aqui no Brasil dos cantos de trabalho. Os cantos de trabalho, a gente pode pensar no canto de trabalho desde quando a gente tem as mulheres lavadeiras, né? Que na minha família isso acontecia, minha avó lavava a roupa na beira do rio. Quando a gente estava de férias, minha avó já morava na cidade, na capital, em Fortaleza, mas quando a gente ia para o interior, por exemplo, que a família estava junto, minha avó ia lavar roupa no rio, minha mãe, minhas tias, todo mundo já começava a cantar, né? Aqueles cantos meio que de improviso, mas era muito bonito como tudo isso ia se espalhando ali, né? Ia contagiando, e quando eu olhava estava vendo minha família cantando aquela música que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha ouvido, assim, exatamente. Então isso é muito interessante da gente pensar também, né? Como a roda popular, como a manifestação que acontece em roda, e roda eu tô falando aqui simbólico, tá, minha gente? Claro que tem as manifestações que acontecem com a dança, com o ritual ali acontecendo mesmo numa roda, mas, por exemplo, isso das lavadeiras, os cantos de trabalho é algo que vai contaminando ali a pessoa e não necessariamente, obviamente, termo que está no formato de uma roda, né? Bom, a gente tem alguns exemplos de manifestações que acontecem em roda. A gente tem a dança do coco, a gente tem a própria ciranda, a gente tem o jongo, né? A gente tem, enfim, o samba de roda, samba de coco. Então, alguns lugares, como eu falei, a gente vai tendo uma mudança de nome, né, de cada um,
Mas aí às vezes muda um tipo de canto, às vezes muda um tipo de instrumento que se usa, né? Mas tudo isso a gente é interessante de perceber como é plural, né? Então a gente pode ter um coco que é tocado de um jeito no Ceará, a gente pode ter um coco que é tocado de um outro jeito em Pernambuco, a gente tem sotaques, né, diferentes. É muito comum as pessoas no Sudeste, no Sul do país, achar que tudo que acontece no Nordeste acontece em todo lugar e é tudo a mesma coisa. Isso é uma ignorância muito grande, a gente sabe que não é, né? Então tudo isso vai mudando um pouquinho de acordo com cada região, né? Bom, a maioria dos folcloristas, né, eles iam juntando uma coisa interessante que acontecia no início, assim, quando a ciranda e o coco começaram a serem, né, por exemplo, divulgadas, né, as pessoas começaram a entender aquilo, digamos, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, a manifestação da ciranda, por exemplo, né, que a gente está muito acostumado, se a gente parar para pensar aqui, pegar na memória afetiva, as rodas infantis. Então, quando a gente fala de roda popular, de manifestação que acontece em roda, uma das primeiras que a gente vivencia, às vezes sem saber que é uma cultura popular, são as rodas infantis. Então, dentro das rodas infantis, a gente tem a ciranda, né? E elas eram conhecidas, assim, no território brasileiro e no território português, né? De acordo com o escritor e o teatrólogo Altimar de Alencar Pimentel, a ausência do registro de manifestações deve-se naturalmente ao fato da dança haver surgido em Pernambuco, em torno da metade do século XX, ou seja, há pouco tempo. Então, para alguns estudiosos, a expressão ciranda teria origem na palavra espanhola zaranda, instrumento para peneirar farinha, ou no vocábulo árabe sarand, que significa encadear, enlaçar, tecer uma coisa. Isso é muito bonito, porque a ciranda, quando você vê ela acontecendo no formato de roda, ela tem mesmo como pode falar, essa coisa de estar junto, né? Essa coisa de significar que está enlaçado, que está tecendo, né? Que está costurando, que está encadeado, está junto ali. É muito bonito isso mesmo. Mas é o seguinte, a ciranda, ela não tem uma indumentária ali própria, né? Como as pessoas antigamente falavam, consideravam exóticas. Tudo que elas não sabiam, elas consideravam exótico, né? Então a ciranda era algo que acontecia muito, como eu falei, desde as brincadeiras, as primeiras músicas infantis, as brincadeiras de roda que a gente tem ali, mas também temos ali os grandes mestres cirandeiros, né, com suas poesias. Como a ciranda ela acontece em roda, né? Muita gente fala, mas a ciranda ela não tem, ela é muito prática, ela pode acontecer aqui agora, todo mundo dá as mãos e dança, sim. Ela tem as pessoas acham é uma coreografia mais simples, mas é uma coreografia que realmente junta, né? Une as pessoas daquela região. Então, uma curiosidade coreográfica da ciranda é o samba de ciranda, né? Um bailado de mãos, na verdade. Então as mãos, apenas as mãos, elas fazem alguns movimentos do corpo ali, sobretudo para um lado, para o outro e tal, que isso fica muito bonito, assim, né? Se evidencia muito nas cirandas ali da Mata Norte, né? Da região da Mata Norte, da zona da Mata Pernambucana. Bom, é isso sobre essa parte, né, do que eu queria explicar para vocês, que a gente vai começar falando sobre as rodas populares. Amanhã, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre algumas de forma mais específica, né? Mas é interessante a gente entender também que as manifestações populares, elas nem sempre são só essas, né? Eu falei coco, ciranda, fui falando aqui, levantando algumas que a gente vai falar um pouco mais, vai adentrar um pouco mais amanhã, mas a gente tem uma coisa muito importante. Eu falei da ciranda, que tem uma dança de certa forma, né, mais simples, porque ela não tem uma coreografia muito complicada, muito, enfim, ela é uma dança que acontece de uma forma muito instintiva, né? E ela tem uma coisa que vai de acordo, depende, se tem uma ciranda
da região do litoral, se é uma região, como eu falei, da Mata Norte, mas ela tem sempre essa pegada forte, um passo que faz a roda ir girando, né, quando vai dançando ali. Essa pesada do meio, que a perna vai para frente e faz a roda se movimentar, ela tá ligada à batida do bombo, à batida do tambor, a batida do surdo, né, a marcação quaternária da ciranda. Amanhã a gente fala um pouco mais sobre ritmo, né? Mas, por que eu estou falando disso? Porque esse ritmo, ele sugere uma dança. E a gente não pode falar de rodas populares sem falar também das danças circulares, né? Elas, historicamente, elas são consideradas as mais antigas das artes, né? E a dança ela é uma manifestação espontânea do ser humano e ela pode ser individual ou coletivo, né? Uma vez eu vi uma formação, estava numa formação no instituto que eu trabalho, para pessoas com inclusão cultural, para pessoas com deficiências, né? Seja autismo, algumas com síndrome de Down, algumas deficiências físicas, enfim. E eu vi, era uma oficina de dança, e eu achei muito bonito que quando ela falou que o simples fato da gente estar respirando já é uma dança, né? O nosso corpo ele dança de alguma forma. E então a dança ela pode ser expressada individualmente ou coletivamente, né? A dança primitiva, como era chamada, assim, a dança circular, ela forjou seus ritmos e forjou seus próprios ritos, né? Então, dançar ao mesmo tempo era viver, transcender o cotidiano, iniciar, né, adentrar no mistério da vida, da morte, da fertilidade. Então, a dança, com o passar dos anos, ela foi enriquecendo ali, né, de fórmulas, de construções, de coreografias, seja lá de movimentos, mas elas foram se tornando passos tão numerosos quanto as palavras, né? Então elas vão traduzindo situações, estudos, estados da alma, né? E a batida da mão, a batida do pé. Então é muito interessante como a dança ela foi se apoderando mesmo, né? Da própria música. Então por isso que não dá pra gente falar da manifestação popular com foco na música sem falar antes da dança, né? Das danças circulares. A dança, gente, ela é mais natural, né? Para algumas pessoas, para outras pessoas, a gente tem o povo fica brincando, eu não sei bater palma nas oficinas, é muito comum a gente ver isso, né? As pessoas falando, Xavier, eu não sei bater a palma, cantar e dançar ao mesmo tempo e tal. E de fato, ser um brincante, que é essa pessoa, esse personagem, né, da cultura popular, que é uma pessoa que realmente brinca, que ela faz parte de tudo, ela dança, ela canta, né? Ela toca, ela constrói o seu instrumento, ela participa da construção de uma indumentária, né? De um personagem. Então, o ser brincante ele é esse ser que a gente costuma dizer que é mais completo dentro da manifestação, dentro da cultura popular. Então, para algumas pessoas é óbvio que a música, que a dança, ela já existe ali uma facilidade com a coordenação e tal. Mas para outras pessoas a dança é muito instintiva, né? E a dança, gente, ela é muito, 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 muito útil, né, para pessoas cujos movimentos podem ser mais prejudicados, pessoas que são muito inibidas, né? E então, assim, é fundamental. É óbvio que a dança, ela pode ser algo simplesmente a manifestação do seu corpo, se você está no estado de alegria ou não, né? Mas tanto que temos artistas da dança que representam apenas com os movimentos. Mas a música ela é muito importante, né? E muito útil aí para o desenvolvimento, principalmente do equilíbrio, da coordenação, da autoconfiança, da consciência do seu próprio corpo, né? Isso é muito importante. Então, a dança circular, durante um tempo, foi chamada de dança circular sagrada, né? Dança de roda. Então, ela reúne vários tipos de danças tradicionais folclóricas, diferentes locais, né? No mundo, a gente está falando de coisas do mundo, né? Saiu um pouco aqui da cultura popular no Brasil e tal. Estou falando agora da dança de roda, né? Para a gente juntar aí com as manifestações que acontecem em roda aqui. Então, elas acontecem no mundo durante muito tempo, né? A dança. E é interessante que durante muito tempo, inclusive, esse tipo de manifestação de danças de roda foram proibidas, né? Elas eram
ditas como eram malditas, né? Muita gente tinha medo de mulheres que se juntavam para fazer as suas danças, os seus rituais sagrados, né? Então, e esse termo, né, o sagrado, ele é utilizado até como um adjetivo, assim, porque ele tem a função de expressar os objetivos, né? Enfim, dentre vários e específicos de cada manifestação, mas quando a gente vai para um lugar do que a gente pode aproveitar como um material pedagógico até, né, saindo aí do rito, da fantasia, né, mas a gente pode pensar que como essa dança circular, como esse movimento, ele pode melhorar a autoestima quando ela é realizada em grupo, né, ela traz uma energia muito grande, né, e tem isso, assim, minha gente, sem falar que a roda, né, ela é formada, quando ela está ali de mãos dadas, ela tem uma energia captadora de uma energia muito forte, né? E muita gente acredita e acreditou que essas rodas, essas danças, essas práticas circulares sagradas, né? Elas poderiam ser de forma curativa, né? Que ela trazia uma cura para determinada situação, assim. Então, no Brasil, a gente tem essa prática, né, do estudo das danças circulares sagradas, a partir, ela, de uma forma documental, mais ali a partir dos anos 80, né? Então, a gente teve um instrutor brasileiro chamado Carlos Solano, foi aluno da Fundação Fide-Horn e aluno da Ana Barton, outro ícone aí dessa categoria de dança, né, de danças sagradas. E então, a partir dos anos 80, a gente começou a consumir, digamos assim, e a falar mais sobre isso, né? E foi quando a Ana trouxe em seus registros essa coisa de entender que a dança circular, ela realmente está ali, não só como uma dança, uma manifestação, mas ela cura, ela unifica, ela ensina, ela emociona, ela transcende. Então, como ela mesma falou, é uma parte essencial da nova era. A sua influência pode se expandir e ajudar a transformar o mundo. Eu vou encerrar o nosso vídeo de hoje, minha gente, falando do seguinte: quando a gente pensa em oficinas, práticas, encontros, geralmente tem alguém que fala, vamos lá fazer uma dança circular, vamos fazer alguma... E sempre tem alguém que diz, que preguiça disso, né? Mas é muito interessante, assim, depois que eu, como um estudante, né, de pedagogia, ou estudando, pesquisando mesmo aí o bem que a cultura popular, né, que as danças, que os movimentos, que essas trocas trazem aí não só no nosso dia a dia, a gente pode entender o seguinte: a leveza, a alegria, né, a serenidade, o bem-estar, o trabalho em grupo, né, sem que a gente perca também a sua individualidade, mas o trabalho em grupo, o trabalho coletivo. Então, nas danças circulares, assim como nas manifestações, na música e tal, ela ajuda muito nesse lugar. Ajuda a gente a entender que a gente tem diferença, sim, né? Eu sou de um jeito, aquela pessoa de outro jeito e tal, mas a gente está aqui junto, e isso, essa troca de olhares, né, num lugar mais da observação e do afeto mesmo. O apoio mútuo, a integração, a comunhão, cooperação, o autoconhecimento, a autocura, né, a harmonização de um grupo. Então, depois que você faz suas tarefas cotidianas, você faz ali, sempre tem esse encontro, né? A gente tem essa mania de querer fazer uma reunião no final do dia, então essas reuniões em roda, essa dança, seja uma meditação, não precisa ser uma dança exatamente, tá? Mas tudo isso traz uma harmonização do grupo, tanto antes como depois de praticar suas tarefas ali. Quando essa roda tem uma musicalidade e um ritmo, né, aí melhor ainda, obviamente. Mas também é importante para equilibrar o corpo físico, mental, emocional, espiritual, ampliar a percepção, a concentração, a atenção, né, encorajar as pessoas a ocuparem o seu lugar, o seu espaço, né. Aí temos o cuidado do corpo, obviamente, flexibilidade, autoconfiança, e uma coisa fundamental que é trazer alegria, né? A gente não pode esquecer
A vida, ela traz aí uma carga muito pesada, muito dura no nosso cotidiano, muitas questões que a gente tem que enfrentar na vida e tal, mas uma das coisas que a gente não pode esquecer é de sempre que puder voltar aí nessa memória afetiva da cultura popular, né, de algo que você viveu, que te emocionou, que te tocou em determinado momento da vida, é muito importante, porque sim, vai ajudar a combater esse estresse diário, vai ajudar a combater alguma depressão, algum tipo de depressão. Então, essas práticas são muito importantes, né? A energia que é gerada numa prática, numa roda popular, digamos, seja de dança, seja de música, seja de oração, seja uma roda de bate-papo, né? Uma terapia em grupo, enfim. Então, a gente está aqui para falar sobre o poder da roda. Então, amanhã, não percam, a gente vai falar sobre ciranda, sobre coco, sobre jongo, né? A gente vai falar sobre as rodas populares, só que num recorte mais específico, algumas manifestações culturais que são desenvolvidas tanto no Nordeste como na região do Sudeste também. Tá legal? Bom, minha gente, amanhã eu venho com dicas, tá? Vou trazer dicas também de vídeos pra gente assistir, livros. Então, qualquer coisa, deixem os comentários aí, façam as perguntas de vocês. Um beijo no coração, até amanhã. Amanhã a gente está aqui de volta no mesmo horário, no mesmo local, tá bom? A gente se encontra aqui para falar mais um pouco sobre as rodas populares. Tchau, tchau, até amanhã, gente.